Eles não apenas marcaram o casamento, marcaram para 23 de setembro, a data cravada que ouvi da boca da minha amiga no telefone, e por alguns segundos só existiu silêncio do outro lado enquanto tudo assentava na minha cabeça. 23 de setembro, exatamente no dia do meu aniversário. A cara de pau dele era tão absurda que soava como piada pronta. Antes de revelar como virei o dia mais feliz da vida dele no pior pesadelo em praça pública, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque o desfecho dessa história vai arrepiar. Meu nome é Juliana, e por 12 anos eu fui casada com o Ricardo. 12 anos não são 12 dias, é uma vida inteira erguida junto, tijolo por tijolo. Na faculdade de arquitetura, viramos aquela dupla que respirava café e prazos, madrugadas em maquetes, olhos ardendo e um sonho teimoso de abrir um estúdio nosso. Com suor e renúncia, tiramos o plano do papel. Começamos pequeno, crescemos no boca a boca e, quando dei por mim, nosso escritório já era referência na cidade. Eu cuidava da criação, do traço e do devaneio, ele assumia o front, clientes e etiqueta, e por muito tempo parecia um encaixe perfeito. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. O sucesso começou a inflar o ego dele e a agenda virou desculpa. Viagens imperdíveis, reuniões que varavam a noite, respostas frias costuradas com mentiras cada vez mais mal contadas. Eu, presa à rotina e à fé cega que depositei naquele casamento, fechei os olhos para todos os sinais, até que a verdade veio no formato mais batido e humilhante possível: a secretária nova. Ela, 20 e tantos anos mais jovem, com o mesmo brilho de admiração que um dia eu tive por ele na faculdade. O divórcio foi uma guerra de trincheiras. Ele tentou me passar para trás na partilha do escritório que ajudei a erguer, mas, graças ao meu advogado, garantiu que era meu por direito. Saí com os bens preservados, e a alma em cacos. Tudo o que eu queria era silêncio e recomeço, encolher o mundo ao tamanho do meu novo estúdio, reorganizar as contas e arquivar o nome Ricardo no fundo da memória. Com a caneta do cartório secando no divórcio, acreditei que o pior tinha ficado para trás, mal sabia que o espetáculo ainda nem tinha começado. Foi então que a vida me cutucou com um empurrão cruel. Um save the date eletrônico caiu no meu colo por engano, enviado por uma amiga em comum que achou que eu já estava por dentro. Na foto, ele e a noiva nova sorriam com a data gritando em destaque: 23 de setembro, justamente o meu aniversário. Não foi acaso, foi recado. Uma provocação calculada, um golpe baixo para esfregar na minha cara que ele venceu e que a nova vida seria erguida sobre a minha humilhação. Ali, com aquela foto acesa na tela, o luto apagou e acendeu uma raiva glacial, lúcida, que eu nunca tinha sentido. Eu não ia engolir calada. Se queriam um espetáculo, teriam um que não esqueceriam. A primeira etapa era reconhecimento, dimensionar o tamanho do circo. Vasculhei redes sociais, rastreei fornecedores e acionei contatos em comum para mapear cada peça desse casamento. Era ostentação para ninguém botar defeito, buffet de revista, mais de 300 pessoas, a elite inteira da cidade misturada com clientes do nosso antigo escritório e as duas famílias em peso, um palco perfeito para cravar o status de casal de poder. Cada novo post dele era um prego a mais no caixão, prova de vestido, degustação de menu, making-off com legenda triunfante, doía ver, mas eu assistia tudo, porque cada publicação virava munição. A arma e o palco estavam me sendo entregues de bandeja, e seria insano não usar. A virada veio numa madrugada, revirando um HD antigo em busca de projetos da faculdade. Entre pastas empoeiradas, um diretório chamado Nossa História e, dentro, um arquivo, pedido.mp4. O coração gelou. 2 cliques e a tela abriu, e com ela, a lembrança que ia acender o pavio. Na tela, o Ricardo de uma década atrás, de joelhos, diante da minha família e dos amigos, na minha formatura, a voz trêmula jurando destino e para sempre: Juliana, você não é só o amor da minha vida. Você é a minha alma gêmea, a arquiteta do meu futuro. Eu não existo sem você. Casa comigo e me deixa passar o resto da minha vida provando que eu te mereço. Ver aquilo foi um soco seco no estômago, a hipocrisia tilintava alta. O mesmo homem que prometeu a eternidade para mim agora ensaiava a mesma fala para outra, no dia do meu aniversário, por pura crueldade, e foi nesse segundo que o plano cristalizou. A prova estava ali,
em alta definição, pronta para se tornar o estupim do meu ato final. Ele já tinha escrito, sem saber, o roteiro da própria queda. Faltavam os convites. Conseguir a lista foi o verdadeiro osso duro. A cerimonialista jamais abriria o jogo e os amigos em comum, constrangidos, desconversavam. A brecha veio de onde menos se espera em histórias assim. Uma prima distante, que não engolia a noiva nova, amoleceu depois de algumas taças de vinho e admitiu que achava tudo um despropósito. Com o pretexto perfeito, enviar um presente de grego anônimo, convencia-a a me repassar a lista completa, com nomes e telefones que ela tinha em mãos. De manhã, a planilha da guerra, 312 nomes, 312 celulares, plateia garantida. Na semana anterior ao casamento, o sono virou miragem, passei noites em claro com o coração na garganta, pesando se teria coragem de cruzar a linha. Não era do meu feitio, sempre escolhi a paz e evitei confronto, mas bastava lembrar o save the date com o meu aniversário estampado para a dúvida evaporar. Virou questão de honra e de autoestima, meses me sentindo o resto, descartada, pediam um ajuste de contas que, no fundo, era comigo mesma, levantar de novo e tomar de volta o que me tiraram por dentro. Não saiu barato. Investi em uma plataforma de disparo em massa, comprei créditos e passei noites testando fluxos e automações enquanto o relógio me cobrava cada hora perdida de trabalho e sono. A ansiedade roía por dentro, e se falhasse, e se o salão inteiro se voltasse contra mim? Mas o temor de continuar pequena para sempre pesava mais do que o risco do constrangimento dele. O desenho final era tão simples quanto cruel. Em 23 de setembro, meu aniversário, às 20 horas cravadas, coincidente com o início da cerimônia, os 312 contatos receberiam uma mensagem simultânea no celular. A mensagem seria anônima, curta e com um link, uma pequena homenagem ao noivo e à sua história de amor eterno. Assistam celebrar a nova união, apontando para o pedido.mp4 hospedado em servidor privado, tudo cronometrado e testado à exaustão. No grande dia, recusei qualquer celebração, cancelei o jantar com meus pais, vesti um pijama, servi uma taça de vinho e deixei o notebook armado como em vigília. Às 20 horas em ponto, o disparo sincronizado saiu para os 312 contatos, e então só restou o silêncio tenso da espera. Em menos de 5 minutos, a tela piscou. Era a prima dele. Meu Deus, Juliana, o que você fez? O salão ficou em silêncio. Todo mundo está vendo. O celular virou enxame, dezenas de mensagens pipocando, algumas em choque, outras em aplauso, e uma chamada de vídeo de uma amiga direto do evento. A transmissão tremida bastou, a cerimônia congelada, cabeças baixas para as telas, e um murmúrio se espalhando como fogo em capim seco. Ninguém mais olhava ao altar, os olhos, vidrados nos próprios celulares, trocavam espanto em silêncio pesado. A noiva, pálida, encarava Ricardo sem entender, perguntando o que estava acontecendo, até que a câmera encontrou o rosto dele. Ricardo. Ele estava branco como papel, o olhar perdido entre a multidão e as câmeras dos celulares apontadas para ele, e aquele sorriso autoconfiante simplesmente desaparecera. Ele tentou falar no microfone, gaguejou, abriu a boca mais de uma vez, mas nenhuma frase se sustentou, o som não saía. Então o pai da noiva, empresário conhecido e respeitado, caminhou até o altar, conferiu a tela do celular de um convidado, cravou um olhar que cortava vidro em Ricardo e puxou a filha pelo braço, retirando-a dali sem uma palavra. A cara dele desabou. A humilhação foi pública, silenciosa, devastadora. Não precisou de acusações nem de gritos, bastaram as próprias palavras dele, ditas anos antes, ecoando naquele salão luxuoso como um veredito. Não foi a minha mão que o derrubou. Ele caiu pelo peso da própria arrogância. Achou que podia me apagar a nossa história, mas a história, às vezes, tem uma memória implacável. Desliguei o celular, dei o último gole no vinho e, pela primeira vez em meses, enchi os pulmões com um alívio que nem sabia que ainda cabia em mim. Aquilo não foi sobre ódio, foi sobre recuperação, sobre pegar de volta o que ele tentou arrancar de mim, a minha dignidade. Na manhã seguinte, a cidade fervia em sussurros. O casamento, cancelado. O noivado, desfeito. E a fachada de homem de sucesso do Ricardo, reduzida a pó no tapete da própria soberba.
Teve quem dissesse que fui longe demais, teve quem afirmasse que ele colheu exatamente o que plantou. Não carrego arrependimento. Às vezes, para erguer um futuro, é preciso derrubar o passado com efeito de demolição controlada. Meu presente de aniversário foi simples e valioso, a paz devolvida. E, sinceramente, foi o melhor presente que eu já ganhei. Agora fica a pergunta: no meu lugar, faria o mesmo, ou diria que foi demais?